Bem, o principal motivo de eu começar a gravar esses vídeos é para trazer sempre um ponto de vista diferente das narrativas apresentadas, dado que hoje em dia a verdade tornou-se um instrumento relativo. O importante é a narrativa. Se é verdade ou não para o progressismo não importa. Depois da chamada dialeta de Hegel, o duplo pensar se tornou arroz com feijão do progressismo. E nessa seara, a lógica perde espaço para o pensamento coletivo. O que é lógico não interessa. O importante é que o coletivo precisa que pensemos. A narrativa atual é o uso indevido da palavra genocida. Não falarei essa palavra muitas vezes para não ganhar strike no canal. Para que todos saibam, é aquela pessoa que leva milhões de pessoas para debaixo da terra. Antes de falar sobre essa narrativa, que não medem esforços para colar, igual quando gritava fascista, sem realmente definir o que é fascismo, vamos fazer uma breve pausa para eu apresentar a todos os 5 maiores genocidas da história, os verdadeiros, com o uso correto da palavra. Em quinto lugar, temos o ditador Pol Pot, no Camboja, que reduziu a população em 1,7 milhões de pessoas, executando 20% da população do próprio país. Em quarto lugar, o rei Leopoldo II, do Congo belga, que escravizou o seu povo, chegando a extinguir a população em 8 milhões de pessoas. Mas é claro, ele fez isso com as pessoas do próprio país. Em seguida, na terceira posição, temos o famoso Adolf Hitler, na Alemanha, nazista, que tirou a vida de quase 20 milhões de pessoas, sendo 6 milhões de judeus e 10,5 milhões de eslavos. Também perseguiu gays, ciganos, romenos e sérvios. Na segunda posição, temos o ditador Joseph Stalin, da União Soviética, que tirou a vida de mais de 40 milhões de pessoas, que em sua grande maioria eram os próprios russos que discordavam do regime impostos por ele. Em primeiro lugar, temos o comunista Mao Tse-tung, que executou cerca de 70 milhões de pessoas na China na década de 70. A chamada Revolução Cultural caçou minorias, seguidores de qualquer religião e cidadãos delatados por questionar o regime. O país ficou cheio de campos de concentração e famílias eram obrigadas a pagar até pela bala que era usada para matar os condenados. Trouxe esses nomes aqui por 2 motivos. O primeiro é para estabelecer o conceito de genocídio. Em 1946, a Assembleia da ONU definiu o genocídio como sendo a recusa do direito à existência de inteiros grupos humanos. Logo, usar essa palavra para atacar o seu desafeto político, além de ser crime, é desrespeitoso com a maioria das vítimas e dos familiares das vítimas, deste tão horrível crime contra a humanidade. E o outro motivo é destacar que Pol Pot foi o líder comunista do partido cambojano conhecido como Khmer Vermelho. À frente desse partido, ele lutou em uma guerra civil que o levou ao poder do Camboja em 1975. O rei Leopoldo II foi o ditador monarca que governou o Congo belga até 1909. Adolf Hitler, do partido nazista, vou fazer um pequeno parênteses aqui. O discurso dos progressistas é que o socialismo lutava contra o nazista, mas não porque era contrário às suas filosofias ou medidas autoritárias, porque nesse critério as duas filosofias políticas são quase idênticas. Inclusive, o nome do partido nazista era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão. Se o nazismo e o socialista fossem opostos, com certeza não teria um nome socialista estampado no partido. A distinção entre eles é que Hitler, no auge de sua loucura, sonhava com uma supremacia ariana, como se cor da pele fosse algum critério de virtude. Nesse quesito, Stalin era inclusivo, matava todo mundo,
Por isso, ele ocupa a segunda posição dos maiores genocidas do mundo, matando 2 vezes mais que Hitler, nos deixando uma pergunta. Se Stalin matou 2 vezes mais que Hitler e Mao Tse-tung matou 3 vezes mais, por que apenas Hitler tem a fama de genocida? Eu respondo, tanto Stalin quanto Mao Tse-tung eram líderes comunistas. Inclusive, hoje nas câmaras municipais e assembleias legislativas de todo o Brasil, há parlamentares que façam menções honrosas a esses verdadeiros genocidas. Não só a eles, mas a Fidel Castro e Che Guevara sempre são lembrados como heróis e benfeitores. Bem, como já falamos dele, Stalin foi um ditador comunista que devastou a extinta União Soviética, criando as gulags, que são campos de concentração prisional, como aquelas que Hitler usava. A diferença é que o nazismo aprisionava e matava o povo judeu, já o comunista matava o seu próprio povo. E o maior genocida de todos, Mao Tse-tung, foi um ditador comunista que estabeleceu a Revolução Cultural na China, que matou, como já disse, mais de 70 milhões de pessoas, entre chineses que se opunham ao governo e outros povos também. Vale lembrar que, tirando o rei Leopoldo II, que era um ditador monarca e recebeu o poder por uma dita linhagem real, os outros 4 receberam o poder através de uma ideologia política da esquerda, como uma filosofia de autoridade estatal. Mas se você, meu amigo, acreditar e insistir em falar que em 1964 tivemos uma ditadura, gostaria de te perguntar, quem foi o ditador? Pois houve uma ditadura em Camboja e o ditador foi Pol Pot. Houve ditadura no Congo belga e o ditador foi rei Leopoldo II. Houve ditadura na Alemanha e o ditador foi Hitler. Houve ditadura na União Soviética e o ditador foi Stalin. E houve ditadura na China, ou melhor, na minha opinião, ainda há uma ditadura na China e o ditador era Mao Tse-tung e hoje é Xi Jinping. Mas no Brasil teve ditadura? Quem foi o ditador? Pois então, acredito que já começou a entender, né? Diga a mentira 1000 vezes ou mais e ela se tornará verdade. Mas digo para vocês, nós realmente vivemos uma ditadura no Brasil. Mas ela aconteceu após a Revolução de 1930, no governo Getúlio Vargas. Depois de destituir o então presidente Washington Luiz, não permitiram que Júlio Prestes, presidente democraticamente eleito, assumisse, ficando no poder até 1945, ou seja, 15 anos. Não contarei a era Vargas aqui, pois demandará muito tempo. Mas sabem o porquê ninguém fala que Vargas era um ditador? Porque, infelizmente, sua política se aliava com os ideais comunistas. E para a narrativa, como toda razão, isso não é bom. Então, melhor não tocar nesse assunto. Mas sim, meus amigos, Vargas foi um ditador brasileiro. Ele centralizou o poder nele, dissolveu o Congresso e substituiu todos os governadores. Bem, por que eu disse tudo isso? E o que isso tem a ver com a narrativa das vacinas? Narrativa, meu povo, não passa disso. Acusar seus adversários daquilo que você faz. Chame-os do que você é. Quem disse isso? Ah, sim, lembrei. Foi Vladimir Lenin. Ele era mesmo o quê? Ah, sim, lembrei de novo. Um líder da Revolução Comunista. Mas, voltando às abençoadas vacinas, vamos apresentar uma cronologia aqui, para confrontarmos a narrativa de quem os progressistas estão culpando. E, na minha opinião, quem pode ser os culpados. Aqui no Brasil, o governador do estado, João Dória, no estado de São Paulo, reforçou a mensagem de que não há motivo para pânico após a notícia de que o estado de São Paulo tem 6 casos confirmados de coronavírus.
Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma. Não há razão para interrupção de aulas, de trabalho, de atividades esportivas, espetáculos, nenhuma. Neste momento, nenhuma razão para isso. A recomendável ação é a prevenção em relação a lavar as mãos, a quando tossir, quando espirrar. Cada país, cada região tem circunstâncias distintas. O que acontece na China, na Coreia do Sul e na Itália não é necessariamente o que vai se reproduzir aqui no Brasil. Cientistas estimam que o coronavírus começou a circular no Brasil no começo de fevereiro, antes do carnaval. A pesquisa, que ainda não foi revisada, traçou o caminho reverso do vírus e antecipou em 20 dias o início da disseminação da doença pelo país. Pois é óbvio que é fácil julgar com benefício do retrospecto, mas é preciso lembrar, sim, que governadores aí, como João Dória em São Paulo e como Witzel no Rio de Janeiro, já tinham informações, não do tamanho e do problema que essa pandemia representava, mas alguns indícios de que era melhor ser prudente. Não quiseram sacrificar o carnaval, compreende-se. Gira muito a economia, produz muito emprego na região, só que eles deveriam lembrar disso, levar isso em conta na hora de tomar também agora medidas tão drásticas, rechaçando qualquer preocupação com a economia como coisa de gente insensível, preocupada com o lucro dos empresários grandes. Em comissão na Câmara, o ministro da Saúde sinaliza que o carnaval não será afetado pelo novo coronavírus. Repórter Nicole Fusco. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, indicou nesta quarta-feira que o coronavírus não deve afetar o carnaval e disse que os brasileiros têm uma vida para levar. Ele participou da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, onde deu informações sobre o que o governo brasileiro tem feito diante da contaminação. Até agora, o país não confirmou nenhum caso de coronavírus. Justamente por causa disso, segundo o ministro, o cancelamento do carnaval não é justificável. É uma festa popular, é a festa brasileira. Como vocês viram nos números, os casos estão concentrados na China, os casos que saíram são pontuais, estão bloqueados. É lógico que todo mundo leva em consideração, mas nós temos uma vida para levar. As ruas de São Paulo já vivem a expectativa para o carnaval. A foliã Karina Fernanda pretende aproveitar a festa e acha que os brasileiros não estão muito preocupados com o coronavírus. Segundo ela, as pessoas não se preocupam nem com esse, nem com outros vírus. Eu acredito que o brasileiro não ligue muito para isso. O público-alvo para o carnaval, ele quer se divertir, é um público jovem que não acaba pensando nas consequências do vírus ou então de outra qualquer DST. Em 2020, os desfiles e blocos devem tomar as ruas das principais cidades brasileiras ao longo das últimas semanas de fevereiro. O Ministério da Saúde tem algumas recomendações para prevenir o novo coronavírus. Algumas delas são evitar contato com pessoas que estejam gripadas, lavar as mãos com frequência e cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Seguimos aqui com os pingos nos is e há pouco, antes do intervalo, o Guilherme Fiuza citou um vídeo do médico Drauzio Varella falando sobre a pandemia de Covid-19. É um vídeo, inclusive, que está difícil de ser encontrado agora na internet, porque ele foi removido de praticamente todas as plataformas onde ele estava disponível até então. É uma fala do dia 30 de janeiro de Drauzio Varella a respeito da pandemia de Covid-19. Vamos acompanhar o que ele disse. O vírus vai chegar aqui e muitos brasileiros serão infectados. E aí você vai me perguntar, e aí, você vai continuar andando na rua? Claro, claro que vou. Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Pensa um pouquinho. Você abre o jornal, coronavírus na primeira página de todos os jornais brasileiros e de todos os jornais do mundo. Que impressão dá isso? Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Vem aquelas imagens que a gente ouviu falar da gripe espanhola, que as pessoas, minha avó contava que no Brás, onde a gente morava, as pessoas punham os corpos dos cadáveres na porta, na calçada, e aí passava uma carroça que ia levando todos para enterrar em cova rasa. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Eu fico por aqui.
Lembrando que se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no meu canal. Curta, comente e compartilha. Lembrando que eu me chamo Rayane Gouveia e essa é a minha opinião.